Bom, eu agora vou conversar com um musicólogo, teórico, músico, compositor, estudioso do campo da música e professor do Departamento de Música da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, aqui de Ribeirão Preto. Esse Salão de Ideias, a gente escolheu o tema A Música Canta, a Utopia Escrita. E o nosso convidado, Marcos Câmara, professor, já está aqui conosco. Muito obrigada aqui pela sua presença, disponibilidade de estar conosco aqui. Lembrando que estamos cumprindo todas as regras sanitárias, todo mundo aqui testou negativo para a Covid e estamos num super distanciamento, né? Bem-vindo, Marcos. Obrigado, é um prazer estar aqui, obrigado pela oportunidade de falar um pouco também sobre música e escrita, que são dois temas muito caros para mim. Você preparou um poema para a gente começar, né? Nós vamos falar depois também do seu livro, mas ele preparou um poema como o start desse nosso bate-papo, e eu queria que você primeiro o declamasse, para depois a gente falar dele. Pode ser? Beleza, eu não vou declamar exatamente. Você vai ler? Eu vou ler. Mas tá bom. É um poema que, quando me falaram sobre a ideia de a música canta a utopia escrita, eu lembrei de um poema escrito, publicado nesse livro, Poesia da Terra, pela editora Patuá, do grande Eduardo Lacerda. E eu vou ler. Então é o seguinte: teoria musical. Domesticar o som numa sequência imutável, atando notas à coleira melódica. Ordenar com palavras o ritmo aleatório da natureza, tornando-o cativo de andamentos e pulsações. Comandar as tropas na retaguarda, aqui o oboé, ali o clarinete, o glockenspiel. Essas arbitrariedades somadas prodigam uma felicidade só possível no instante mágico de uma canção. Que lindo, gente, que lindo. Você sabe que eu reli esse poema, né? Porque você compartilhou comigo antes. Sim. E assim, dentro do meu pouco conhecimento, mas da minha profunda paixão pela música, o que eu pude perceber nesse poema é que ele fala de como a música é e dessa organização, né? Dela dentro do tempo e do espaço. Então fala pra gente um pouco dessa dimensão, né, que é a própria música. Sim, a música, muitos falam que a música é uma arte que corre no tempo, que existe no tempo, mas outros autores com os quais eu concordo dizem que a música ela é feita de tempo, né? Então assim, a música é uma, como dizia muito sensivelmente o Borges, o poeta argentino, a música é a mais dócil entre as formas do tempo, ou ela é uma misteriosa forma do tempo, né? Então assim, ou então ele fala assim, compartilhar o agora como se compartilha uma música ou o sabor de uma fruta, né? Então a música ela transforma o tempo que a gente está vivendo, né? E nesse justamente eu quis dar essa ideia que acabei chamando de teoria musical. Depois de ter escrito, eu pensei então que eu estava lidando justamente com os chamados parâmetros da música que se ensina em qualquer curso de educação musical, né? Que você vai falar, não, a música tem duração, tem timbre, tem altura, tem velocidade e tal. E eu acabei usando cada um desses parâmetros. E no poema eles aparecem em maiúscula, né? Em negrito, assim, que é para chamar atenção para os parâmetros que são a matéria-prima, como você falou, da música, né? São parâmetros ligados ao tempo, a ponto da gente poder dizer que a música é feita de tempo. Pois é, e acho que a música, ela talvez seja, de todas as artes, a mais misteriosa, a mais enigmática, não é? A mais abstrata. Porque ao mesmo tempo que ela nos provoca todo tipo de sentimento, ela nos faz rir, ela nos faz chorar, ela está presente na nossa vida em todos os aspectos, tem essa abstração toda, mas ela por trás dela tem uma ciência muito rigorosa, é matemática. Também, né? Ela sem dúvida, ela vem inclusive a ars métrica medieval é justamente o que dá origem à aritmética, é a ideia de você metrificar, de você escrever a prosódia, quer dizer, você dá um acento
para a sílaba tônica dentro da melodia, para não sair uma melodia totalmente distorcida ou sem pé nem cabeça, né? Essa arte da prosódia, que é justamente a métrica de você combinar a sílaba tônica com os acentos naturais de uma melodia, né? Como eu digo lá, assim, numa coleira melódica, né? Você vai atando notas à coleira melódica, formando uma sequência imutável, e nessa sequência há os acentos, né? Como se diz o rigor, né? Que tem na gramática musical, o pessoal fala em impulso e apoio, né? Arces e teses, né? Que você tem um movimento de inspiração e um momento de expiração. É nessa pulsação do inspirar, do expirar, que a música se desenrola, que ela flui no tempo. Olha aí, gente, é uma abstração total, né? E para um estudioso, né, um acadêmico, o Marcos é um acadêmico, como você tem observado na atualidade a construção, né, desses novos músicos? Como eles estão chegando, como eles estão se preparando, quais as oportunidades que eles estão tendo? Assim que a música se torna uma mercadoria e a serviço, digamos, do lucro, né, fica mais difícil a oportunidade para novos, realmente, artistas, digamos, entrarem nesse circuito, né? Tem muita coisa aí que é feita realmente para vender, mas eu tenho visto muita coisa legal, muita coisa interessante. Eu chamaria atenção particularmente para esse grupo de garotos que estão aí, que chama 5 a Seco, que são muito bons. É verdade. O Danny Black, que é filho da Tetê Espíndola, tem um pessoal... Impressionante essa moçadinha. Essas duas meninas, a Ana Vitória, por exemplo, é pessoal que vem das redes da internet, não vem mais da... Não tem mais... Porque, assim, houve um momento em que aquela papo da banda de garagem sumiu. Era uma coisa de produtores. O produtor, ele criava uma banda e fazia ela acontecer e fazer sucesso. Agora, Sim. Hoje em dia... Graças à internet e ao YouTube e outros meios de divulgação, a garotada está conseguindo também se reunir de novo, como se fosse na garagem, e fazer um trabalho bacana, original, e sem a ditadura das grandes produtoras. Da cultura, né? Olha só, nós temos aqui a nossa plateia virtual. Quero já agradecer. Oi, gente! Muito obrigada. Obrigado. Pela presença aí de vocês, pela participação. Quem quiser fazer pergunta aqui para o professor Marcos Câmara, pode já escrever aí no nosso chat, aparece aqui, e vamos perguntar aqui, aproveitar. Gente, eu não estou conseguindo ler o nome de ninguém, mas é porque eu estou meio cegueta mesmo, tá? Não é só a imagem, não. Se puder deixar a imagem um pouquinho melhor, eu gostaria de falar o nome aí das pessoas, viu, Bruna? Você consegue enxergar, Marcos? Não, tá um pouquinho Tá um pouquinho embaçadinho o nome, mas a gente consegue vê-los bem, tá? O rostinho de todo mundo aí. Mas daqui a pouco a gente consegue... Eu estou vendo só a Betina, eu acho que é a Betina lá em cima. Bom, a gente aguarda aí, então, as perguntas de vocês, tá bom? Marcos, vamos falar um pouco... Fala um pouco mais aí, o que você quiser, e a gente vai falar do seu livro também. Tá. Bom, enfim, a música, como construção, ela vai implicar num trabalho mais elaborado que, infelizmente, não se presta para a música de mercado. Então, se a gente quer pensar numa música, vamos dizer, artística, a gente vai precisar dar o tempo necessário para que a criação ela amadureça e se construa a partir de seus elementos internos, né? Isso é uma ideia que vem, digamos, vai do tempo do Beethoven, né? Assim, que a música dele, na época, ela era muito rejeitada por ser barulhenta, por ser muito complexa, por não ter, digamos, elementos conhecidos com que o público se identificasse de imediato. Aí começou essa onda de publicar textos explicando a música. Dizendo assim, não, pera um pouquinho, você não entendeu. Ela tem uma lógica interna, é preciso mergulhar, é preciso que você se familiarize com a obra para, a partir daí, você poder entender o que ela está querendo dizer. Então, é diferente do que a gente vê hoje no mercado assim, de produção em massa, em que ninguém está muito preocupado em ter uma vivência musical fora digamos, um fundo musical para suas atividades diárias, né? As pessoas pouco param para escutar uma música
dando atenção a ela. E percebendo como ela foi construída, Isso, o que ela tem realmente... a mensagem que ela está que ela colocando. Então, tem essa questão. Mas a gente vê que, ao mesmo tempo... Mas a gente não perde a esperança, né? De não ser só isso, né, Marcos? Não, então, isso que eu estou falando. Essas bandas, esse pessoal novo que está aparecendo... Está produzindo coisa bacana, música bacana. Porque não estão dependendo mais dos produtores. Sim. Eles podem começar entre eles, vai para a rede social, na internet, vai para a rede social e acaba conseguindo o seu público, né? Isso é uma coisa muito interessante que está acontecendo hoje em dia. Olha só, nomes da plateia ali, a nossa plateia virtual, a Andresa Danilo, Vanessa Silvia, Suzana Maria Helena, Márcia Garcia, Afonso com 2 Fs, é isso? Afonso, Afonso, Mariane, Ana, vamos dando tchauzinho, gente, a Ana lá, Heloísa, Eunice Gomes, Ana Cristina, Toxi, é assim que fala? Mais ou menos. Tuxi, Ioxi, é um I? Acho que é por aí, é isso. O Leonardo Matheus Rodrigues e a Rita Miranda. Obrigada, gente. Podem fazer suas perguntas aí para o professor Marcos Câmara. Professor, e como surge a ideia do seu livro? Aliás, você está com ele aí? Estou. Vamos mostrar? O livro Poesia da Terra foi um livro que eu publiquei em 2018 e que traz uma coleção aí de poemas do período, né? Eu sempre escrevi muita poesia e gosto muito do meio poema, né? Digamos, da forma poema, né? É uma forma sintética, digamos. É interessante observar que, por exemplo, entre os escritores, fora o Machado e outros que transitaram em todas essas áreas, geralmente o contista ele acaba sendo também poeta e cronista. O romancista, difícil, fora Vitor Hugo e Machado de Assis, né? Eles acabam se limitando. O romancista se dedica ao romance, às vezes ao conto. O contista ele acaba indo para a poesia também, ou até é o poeta que acaba escrevendo contos e crônicas, como foi o caso do Carlos Drummond de Andrade e tal, né? Então, assim, a poesia, o poema, é uma estrutura muito sintética e é interessante porque ela é uma espécie de metáfora que a cada verso repete a mesma ideia central, né? É diferente de um romance que você precisa ler de cabo a rabo, ou o conto, muitas vezes, que tem uma estrutura, digamos, miniatura de um romance, né? Mas sempre tem uma estrutura mais ampla que você precisa ter uma leitura do começo, meio e fim, né? Às vezes um poema você lê um verso, você já entendeu a ideia inteira dele, né? Então é muito interessante essa maneira de se expressar, que é uma ideia sintética que você coloca em versos, né? Então isso eu gosto muito dessa maneira de escrever. E é uma maneira que está sempre aí, né? E ao mesmo tempo o pessoal diz que já acabou, tal. Mas está sempre por aí, né? A poesia é como jogo de palavras, ou como exercício, como até brincadeira, né? Com as palavras. É uma coisa muito saudável, né? E muito presente, está presente em absolutamente tudo. E o tempo inteiro presente no nosso dia a dia, né? Exatamente. Olha só, esse livro do professor Marcos Câmara está na nossa livraria virtual e você pode entrar lá no nosso site, clicar na nossa livraria e já adquirir aí o seu livro, tá? Marcos, tem uma pergunta aqui do Leonardo. Leonardo, levanta a mão. Leonardo. Ele pergunta o seguinte: mas ao mesmo tempo que sumiu as bandas de garagem e com o surgimento desses novos artistas da internet, não era para termos uma melhor qualidade musical? Por que caímos tanto? Então, isso que eu estou dizendo, às vezes é pelo meio de divulgação, né? Você consegue entrar hoje em dia nos sites dessas bandas atuais, bandas de garagem, os caras fazendo seus trabalhos, às vezes tentando inserções nos canais de cabo ou na TV aberta, mas eles têm os seus sites, as suas redes sociais, e lá a gente encontra as coisas. Quer dizer, hoje em dia, a coisa inverteu um pouco. Antigamente era os produtores, as grandes gravadoras, que ditavam os discos que iam sair. Hoje em dia, não. Você entra no site do artista, você vai conhecer a obra dele através da rede social. E aí você vê os meios que eles estão divulgando ou vendendo os seus arquivos de áudio, né? Sim. Isso mudou, acho que para melhor. Então, no caso,
não sei se elas sumiram ou se elas migraram para as redes sociais, que são uma novidade da nossa vida, né? Então, a gente não depende mais do lançamento do disco. Eu lembro de ter visto num livro do Nicholas Cook, que é um grande musicólogo aí, inglês de Cambridge, ele mostra o cartaz de recrutamento, por exemplo, das Spice Girls. Não era uma banda de garagem. Foi construído por um produtor que bolou, olha, vou querer uma banda de 5 garotas, uma assim, outra assado, outra assim, outra assim. E aí eles fez testes e aquelas 5 ganharam, quer dizer, elas mal se conheciam. Aí a gente fica pensando no tempo dos Beatles. Nunca construíram nada juntos, né? Como hoje a gente vê. Né, e agora isso está voltando graças às redes sociais. Né? Então, eu acho que é um alento, é uma esperança isso aí. Né? Está voltando, mas ao mesmo tempo a gente percebe que é uma garotada que está lá no ensino médio, ou que está lá no fundamental, que estão se organizando, cada um com seus instrumentos ali, e vão ensaiando, e vão construindo, chegam na rede social, calha de bombar, porque é assim que eles falam, vai que a gente bomba na rede social, não é isso? Eu estou falando isso, Marcos, por conta do que eu vejo na minha casa. Meu filho de 20 anos, ele toca violão, aí tem um amigo que toca o cavaquinho, tem um outro que está ali na percussão, não sei o que, de vez em quando eles juntam. E sabe o que eles estão fazendo? Ari Barroso, Seu Jorge, eles estão com música boa. E eu fico impressionada com isso, né? E eles estão ali se organizando. É claro que eles não estão na rede social nada, é o momento de diversão deles, mas eu tenho achado isso fantástico, porque a gente não via mais isso. Então está fermentando ali alguma coisa. Pode ser que daqui a pouco eles entendam que partir para as redes sociais, né? Pode ser uma... Daqui a pouco eles entendem que pode, né? Opa, acho que a gente tem uma chance aqui, né? E tem público para tudo, né? Se de repente o que acontecia antes é que as produtoras limitavam o gosto do público. Escolhiam pela gente. Vocês vão ouvir isso, né? E hoje em dia tem uma coisa interessante, que assim, a gravação, a entidade disco, a gente comprava às vezes por causa de 1 ou 2 faixas. E isso então ficou muito esquisito para os produtores, para as gravadoras, constatar de que às vezes a unidade de venda é a faixa. Você não quer ouvir todas aquelas músicas do CD ou do disco, você quer ouvir aquela. Então você não precisa comprar todas só para ouvir aquela. Então, agora a unidade é a faixa, é o arquivo de áudio daquela canção. Né? Que maravilha! Olha aí, a tecnologia nos trouxe. Isso é bom, isso é muito bom. Muito bom. Olha só, Marcos, nós temos 2 crianças ali na nossa plateia virtual. Ó, a Sil, é isso? Sil e o Tomás. Cadê? Ali, o Tomás, que bonitinho! Tchutchuquinho! Bonitinho. Deve ter o quê? 3 anos. 3 aninhos, né? Ó, mãe sabe, né? Mãe, eu sou mãe de 3, né? Então a gente identifica assim. E cadê a Sil? Daqui a pouco a gente volta a Sil aí. Que bom, Tomás, curtindo aí, né? A 20ª Fio. Obrigada, viu, mãe? A Sil é a mãe, gente, do Tomás. Olha aqui, Sil, erro aqui da minha produção. Fala da Sil e do Tomás, crianças na plateia. Eu já achei que fosse 2 crianças. A Sil é a mãe, obrigada, Sil. Tá a risadinha dele, que gostosura. Gostoso, né? E a importância, Marcos, da gente já inserir a música no universo da criança. Ó, o Tomás, por exemplo, ele toca bateria. Olha que bonitinho, com 3 aninhos de idade... Já curte a bateria. Faz muito barulho? Baterista em casa, com 3 anos de idade, né? O Chico Anísio, que tinha uma piada engraçada, quando ele apresentava os músicos, que ele fazia aqueles stand-up. Sim. E aí ele apresentava os músicos no momento do show, e falava assim, esse baterista aqui, fulano de tal, ele teve que se mudar recentemente, porque os vizinhos dele eram muito inoportunos. Os vizinhos. Bateram na porta dele, era 3 da manhã. Ele teve que parar de tocar bateria para atender a porta. Que absurdo, né? Incomodar o baterista. Falando nisso, hoje nós perdemos, né, o baterista do Rolling Stones. Charles Watts. Exatamente. Morreu hoje, morreu hoje, aos 80 anos. E nós estávamos conversando sobre isso ali, né, Marcos? E você me contou uma coisa interessante dele, né? Ele tinha um toque de bateria muito bacana, que ele tocava com a esquerda, assim, como baterista de jazz, né?
E era muito tranquilo, né? E um dia perguntaram para ele qual era o passatempo predileto dele. Ele falou, eu gosto de ouvir música clássica. Olha que fantástico. A gente vai trocar seu microfone. Marcos, está dando um pique no áudio aí? Alô? Ah, melhorou bastante. Ô Marcos, então fala um pouquinho para a gente também dessa importância, porque hoje a gente tem, né, quem trabalha com musicalização infantil, já percebeu que hoje tem métodos muito interessantes de ensinar, né, na primeira infância a questão da música como método Suzuki, sim, por exemplo, né? Sim. Eu falo isso sempre para meus alunos, porque lá na USP eu dou aula de educação musical também, né? Disciplinas ligadas à educação musical para formar professores de música. E eu digo sempre que a aula de música ela precisa ser como a educação física. Ela precisa ser uma aula prática, de atividade. O professor de educação física ele não fica contando a história do vôlei na aula, né? Ele pratica o vôlei, ele ensina as regras e fala, agora vamos fazer. Da mesma forma, na aula de música, é importante que a gente tenha atividades no bolso para chegar na hora ali, propor uma atividade, se não deu certo, propõe outra. Existem livros e estratégias, né, publicadas por aí, e a gente discute isso muito em sala de aula, para tornar a aula de música uma coisa prática, né? Não importa se seja uma orquestra, seja um grupo de percussão, um grupo de violões, seja o que for, é importante que a aula de música seja uma coisa prática, que faça o aluno, naquele momento da aula, 50 minutos, 1 hora, ele possa estar fazendo música, praticando música, tocando ou cantando, né? O canto coletivo é excelente, porque não requer quase despesa nenhuma, é só você estar lá numa sala e sair cantando. Né? É verdade. Você ensina cânones, e o cânone já implica num processo de aprendizagem que vai envolvendo desde você aprender a afinar o uníssono, aí você divide em 2 entradas, tipo Frère Jacques, por exemplo, né? Uhum. Você começa, aí depois entra o eu. Então, é toda essa dinâmica que leva à compreensão da tal polifonia, que são várias vozes ao mesmo tempo. Você pode fazer tudo com música vocal, com canto coletivo, né? Então, a gente devia evitar um pouco essa história de fazer da aula de música uma aula de apreciação, que seria ficar ouvindo grandes obras, ou de teoria musical. Mas não, fazer uma atividade prática como é a educação física. E os benefícios são imediatos em todas, e tem implicações até em outras disciplinas também. Né? Você praticando música, você fica mais atento, você tem uma série de outras competências que são desenvolvidas enquanto você pratica a música. A gente percebe isso claramente nos nossos alunos lá da Academia Livre de Música e Artes, né, que um dos nossos, aliás, o nosso coordenador e vice-presidente é um colega seu, né, o Lucas Galon, sim, e a gente percebe claramente isso. Aquela sala específica, e a gente tem 2 núcleos em São Joaquim da Barra e Guará. Guará é uma cidade muito carente, né, de várias coisas, mas principalmente de arte. Lá nós estamos dentro da escola. Os alunos que participam do projeto, que estão inseridos na questão da música, eles melhoraram em todas as outras disciplinas. Sim. Passaram a ter mais comprometimento, concentração, é impressionante. Então, realmente... o espírito de grupo, né, de colaboração. De equipe, exatamente. O criar juntos, né? Sim, sim. Olha só, pergunta da Maria Helena. Maria Helena, levanta a mão. Lá em cima, Maria Helena. A Maria Helena pergunta o seguinte: seria utopia esperarmos ver novos Caetanos, Chicos, Tons, Miltons e Bethânia na música popular brasileira, com criação de melodias e poesias nas letras? Adorei a sua pergunta. Olha, eu creio que já estão aí, sim. Eu citei aí o Cinca Seco, o Tó Brandileone, o Danny Black e outros caras, Ana Vitória, gente que está fazendo música bonita, poesia rica, né? E eles tocam um violão bárbaro também. Então, assim, eu acho que eles estão aí. Hoje em dia, se você ficar esperando que a TV aberta divulgue isso, não vai rolar. Mas se a gente for, movimento agora é um movimento agora inverso. A gente deliberadamente vai atrás. Conhecendo os caras, eu vou atrás deles e vou pesquisar e vou achar lá
os sites, as redes sociais, as páginas deles. Então, eu acho que tem, sim. Tem bastante gente boa fazendo música. Sim, eu tenho ouvido com muita satisfação. Sim. Olha só, Marília, então a gente não precisa perder a esperança, tá? Vamos manter a nossa esperança viva. Olha só, o Tomás está tocando ali, né? A gente consegue abrir o som do Tomás aí ou não? Para a gente ver o que esse menino está aprontando, gente. Vamos ver. A bateria dele. Tá um pouco alto a bateria. Não sei se vai dar. Vamos ver. Cadê a viradona? Cadê a viradona? Olha isso. Dá para ver ali, ó, melhor. Que gracinha, gente. E o pedal, ó. Você viu? Que belezinha, gente. Olha aí, palma pro Tomás, gente. Arrasou. E usando o pedal direitinho, bem coordenado. Que belezinha. Olha só, a importância, né? A importância. Sil, parabéns, viu? Por estar colocando o Tomás aí conectado com a gente, participando desse salão de ideias aqui. A importância de já inserir a criança nesse universo, né, da música, da literatura, das artes, porque é uma forma importantíssima de aprendizado, de conhecimento, né? Por isso que eu sempre digo aqui, falo sempre, agradeço sempre, e estou sempre repetindo que o país não cresce, não se desenvolve se não tiver investimento na educação, na cultura, porque é uma forma de aprendizado. Sem dúvida, nossa. Muda, né, totalmente qualquer... O futuro, né? Os cidadãos do futuro vão estar mais ricos, né? Vão estar com mais prática musical e, com isso, as diversas competências que a música possibilita, né? É verdade. Bom, estamos chegando aqui no nosso... Ai, nesse bate-papo tão gostoso, mas você viu como o tempo passa rápido? Nossa, é. O tempo está voando aqui. É um assunto Última que pergunta, se alguém tiver, a gente já coloca aqui, tá? Senão a gente vai encerrando por aqui. Eu vou esperar mais um pouquinho, ver se rola alguma pergunta. Tem mais alguma pergunta aí que a gente queira já colocar? E, gente, lembrando que o livro da nossa livraria virtual, o livro do professor Marcos Câmara, e também as obras de todos os escritores que estão desfilando pela 20ª FIL, estão lá na nossa livraria virtual. Acesse o nosso site, tem lá já um linkzinho direto para a livraria virtual, e você pode zapear, passear por lá, fazer as suas compras por lá. Também lembrando que a gente está recebendo livros em doação, e também doando livros, aqui no espaço em frente ao Teatro Pedro II, tá bom? Uma pergunta da Ana. Como falar de utopia em música de uma forma inclusiva, ou seja, sem preconceitos? Ana, levanta a mão. Cadê a Ana? A Ana, lá em cima, Ana. Excelente pergunta também, hein? Sim. A música por si só, né, ela não tem adjetivo, né? Ela existe como música, simplesmente, né? Às vezes, os interesses em separar em gêneros ou tem um interesse comercial, as estantes de música do mundo, o jazz, a música clássica, que é para orientar o cliente para comprar, ou para dominar um campo, um interesse ideológico de uma aspiração ao poder, né? Porque a música em si, ela, sei lá, tem dias que eu quero ouvir samba, tem dias que eu quero ouvir rock, tem dias que eu quero ouvir clássico, dias que eu quero ouvir jazz. Não existe essa separação, né? A música ela não inclui essa separação. Quem inclui essa separação é a gente, né? Então, isso a gente vem discutindo também bastante com os alunos. Por exemplo, o termo erudito, né? O erudito significa o não rude, aquilo que não é rude. Então, você vai dizer, então, que o jazz é rude? Pois é. Música popular brasileira é rude? Não. Então, assim, não existe essa história de erudito ou não erudito. Existe música. E, não sei, acho que cada um de nós aqui presentes, né,
a gente está sempre a fim de ouvir uma coisa ou outra. Nunca me limitei a ouvir só um estilo ou só outro. Mesmo dentro da música clássica, é tão variado os estilos e os gêneros ao longo dos séculos na Europa, né? E o jazz, né, que desde os anos, sei lá, início do século XX até hoje, ele mudou tanto, evoluiu tanto, surgiram tantos tipos diferentes de jazz. Eu vou dizer, não, eu só gosto do cool jazz. Do jazz feito pelo X artista. Não, só se for meio, né? Assim, não dá para a gente... E hoje a gente percebe que os estilos eles estão se flertando muito, né? O tempo inteiro as trocas. O tempo inteiro as trocas, né? A gente... Elas são permeáveis, né? Sim. Os gêneros e os estilos são permeáveis. Então, uma coisa se mistura com a outra, às vezes gerando uma terceira. E é assim que a cultura humana existe desde sempre. E vai sempre existir essa dicotomia, né? A coisa do mistério, a coisa da abstração e o rigor científico. É indissociável, né? Quem quer aprofundar vai acabar conhecendo coisas que, às vezes, na superfície você não percebe. É como você olhar um quadro à distância e chegar perto e começar a ver o detalhe, né? Ah, é uma tela, está trançado, aqui tem a tinta. Ora, se olha de longe, você tem uma imagem. Você chega perto, você vai ter outra. A superfície somos nós, os mortais, que não nos aprofundamos tanto no estudo, né, na verdade. Não, eu acho que é mais assim. Mas a gente... É a sensibilidade, né? Não impede da gente ter curiosidade e se aprofundar. E estudar, né? Muito bem, gente. Vamos encerrando por aqui. Muito obrigada à nossa plateia virtual aí da Sala de Bem-Estar da Faculdade de Direito, também da Universidade de São Paulo. Um beijinho para o Tomás, viu? Acho que o Tomás até já saiu dali, mas um beijo grande para ele. Marcos, minha gratidão.